E aconteceu o tão esperado, Cris, encontro do 3 e Atlas, desse visitante interestelar com o planeta Marte. E aí, Richard, o que a gente tem pra hoje? O que a gente tem de novidade? Pessoal, tem uma imagem aí que já saiu, só que assim, saiu por outras pessoas, não pela NASA. Isso que é engraçado. A gente tá no escuro pela NASA, tendo que ficar pisando em ovos para tentar entender o que de fato é um registro oficial do 3 e Atlas e o que não é, tá? Tá começando a pipocar algumas coisas na internet. E, Cris, eu já vou mostrar de cara aqui para vocês. Essa é uma imagem do 3 e Atlas. Foi a NASA que divulgou? Não, foi um outro cientista. Ele encontrou lá os dados. Teve que cavucar. Ficou cavucando nos dados lá da Perseverance e conseguiu encontrar isso aqui que é o 3 e Atlas. E aí eu fiz algumas alterações aqui para vocês entenderem o que a gente consegue extrair disso. O que dá para entender que é o 3 e Atlas a partir dessa imagem. E Cris, como se não bastasse, o congressista Tim Burchett fez uma revelação bombástica na TV durante uma entrevista que ele estava dando ali junto com a Avi Loeb. Desembuchou, ele falou tudo, tá? Sobre bases submersas. E o Avi Loeb, a cara que o Avi Loeb faz, Cris, é impagável. A impressão que eu tive, de verdade, vocês vão ver aqui, é que, tipo assim, eu já sabia disso há muito tempo. Que pena que só agora vocês estão sabendo. Richard, o que tá acontecendo? Devemos correr para as montanhas. E como se não bastasse, não sei se vocês já estão notando alguma coisa diferente na Lua. Cris, você notou alguma coisa por esses últimos 2 dias aí diferente na Lua? Acho que sim. Parece que ela tá maior, tá mais brilhante, né? Não, pessoal, isso não é apenas uma impressão que a gente tá tendo. De fato, isso tá acontecendo. A gente vai ter aí a primeira superlua de 2025, a primeira no final do ano, né? É mais ou menos isso. Só que antes de mais nada, vamos já mostrar aqui, sem mais delongas, essa imagem aqui, ó. Se liga nisso. E aí eu consegui, Cris, fazer o quê? Eu dei um zoom aqui nessa parte, tá? Isso aqui foi pego com o rover Perseverance da NASA. Eu dei um zoom aqui nessa parte e a gente tem isso daqui. Ó, vamos dar um zoom ainda maior. Olha lá, ó. A gente tem isso daqui, né? Esse é o 3 e Atlas pego pelo Perseverance, Chris. Que cavucaram a imagem, porque a NASA, ela não facilitou. Não, a NASA não facilitou. Até agora, pessoal, isso que é impressionante. Tudo bem que a gente sabe que tá tendo aquele shutdown, né, Cris, lá do governo norte-americano. Tá tudo enrolado. Então, os funcionários públicos não estão recebendo nem salário, nem nada, porque tá tudo bagunçado. Ok, eu entendo. Só que assim, nem de forma extraoficial um funcionário da NASA vem e mostra pra gente, ó, isso aqui foi um dos registros já, né, desse grande rasante do 3 e Atlas com o planeta Marte, é um momento tão esperado e tal, né? Tá aqui inclusive o 3 e Atlas, que inclusive aqui ele é mostrado com a cauda ionizada linda de cometa, né? Aqui na ilustração artística em 3D. Só que assim, isso aqui, Cris, tem cauda? Eu não tô vendo. Vocês estão vendo alguma cauda? Se estão vendo alguma cauda, deixa aqui nos comentários e aproveita, ó, eu fiz aqui também uma melhoria na saturação. Na verdade, eu saturei bastante. Não, só pra dar o sentido. Era pra estar uma cauda gigantesca aí. Gigantesca. Eu fiz aqui, eu exagerei na saturação pra tentar pegar qualquer resquício de cauda. Qualquer resquício de qualquer coisa que tenha a ver com o 3 e Atlas. E eu não encontrei. Pra começar, pessoal, esse vídeo tá indo pra vocês cru. Igual as imagens do 3 e Atlas estão chegando de forma crua. Chega mais quentinho ainda, hein? Chega mais quentinho ainda. Por que a gente decidiu não fazer edição nenhuma no vídeo de hoje de domingo? Por quê? Eu gravei o mais tarde possível pra gente conseguir reunir o máximo de informações possível desse domingo. Então, o vídeo pra quem tá assistindo hoje tá atualizadíssimo, deixando a tela de vocês quente, pegando fogo. Então, aproveita pra deixar aquele like aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Pode se tornar membro também, vai ter acesso a conteúdo exclusivo e a gente vai atualizar inclusive a lista de membros aqui. Agora, continuando, Cris, você tá vendo alguma cauda aí? Eu não. Você tá vendo? Isso aqui quem fez foi Eu tô vendo uma fumacinha bem estranha, que era assim, era pra gente tá vendo uma cauda gigantesca, que nem de vários outros cometas por aí, que a essa altura já estavam quase explodindo de tanto brilhar. Aqui eu inverti, ó, pra gente ter uma base bem legal, ó. Esse é o 3 e Atlas, tá? A gente vê uma espécie de névoa, repara, ó. Existe uma espécie de névoa ao redor, que seria a coma, né, do cometa. Só que assim, que cometa é esse que não tem cauda nenhuma? Isso e é aquela muito estranho, cauda né? pra frente, pelo menos, apareceu aí Não, ou não? aqui não tá aparecendo nada. Tá aparecendo só um objeto com um brilho estranho. Só isso.
Só isso. Só quando a gente satura bastante a imagem, a gente tem isso. O Avi Loeb, inclusive, escreveu um artigo falando sobre essa imagem, tá? E, Cris, uma coisa... Assim, ó. A gente tá no escuro com a NASA. Então a gente fica só tentando entender o que são as coisas que estão surgindo. Olha isso. Será que isso é o 3i Atlas ou isso é alguma outra coisa que a gente não sabe o que é? Porque na descrição, isso aqui é o seguinte, ó. Saiu lá a imagem, porque assim, o público pode votar para as imagens ali, né? Vai saindo imagem do Perseverance, imagens cruas, e o público faz uma votação toda semana. E aí essa ganha como a imagem mais votada dessa última semana. Quando que ela foi tirada? Quando? Ontem, 4 de outubro de 2025. Isso aqui, no caso, foi pela NavCam, tá? Do Perseverance. Possivelmente apontada para o céu e tudo mais. Só que ninguém deu explicação do que é isso. Só que ninguém deu explicação. Simplesmente foi a mais votada. Tá aqui. A gente não sabe o que é isso. Pode ser o 3i Atlas, como pode ser uma outra coisa completamente diferente. E a gente simplesmente não tem explicação de nada. Não parece um descaso com um troço que é tão importante? Não, é um descaso total. Tudo bem, eu entendo que tá tendo aquele problema lá com o shutdown da NASA, tanto que os sites não estão sendo atualizados, né? A maioria dos sites da NASA não estão sendo atualizados. O do 3i Atlas mesmo não está sendo atualizado. Não, mas a NASA tem participação com outras missões de outros países, inclusive. Sim, é um descaso, de verdade, pessoal. É um grande descaso. E será absurdo. Que é só um descaso ou é proposital? Aí que tá, né? Aí que tá. Aqui a gente consegue ver, ó, a órbita do 3i Atlas. A trajetória, na verdade, dele, né? Porque órbita já subentende-se que tá girando em torno de algo e a gente vê que ele tá numa trajetória meio que livre, né? Então, aqui a gente tem a trajetória do 3i Atlas e repara, ela vem na eclíptica, né? Ou seja, no mesmo plano em que os planetas estão girando em torno do Sol. Se fosse planejada, não seria melhor que isso? Não. A chance disso ser natural, pessoal, de forma natural, é muito pequena. Se eu não me engano, é de 0,005% de acordo com a Avi Loeb. Aí ele fez uma análise aqui, um artigo que ele escreveu, inclusive, maravilhoso, falando... O que o Avi Loeb falou? Vamos sobre lá. Isso. Olha isso, pessoal. A gente tem o 3i Atlas passando aqui numa inclinação, né? Numa inclinação. Inclusive aqui, não sei se vocês notam, parece que tem umas quebras aqui, né? Na trajetória do 3i Atlas. Olha que estranho. Isso de acordo com a própria renderização em 3D da NASA. Eu falei mais sobre isso no vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. Mas, repara que tá vindo bem na eclíptica, bem no mesmo plano que os planetas estão girando em torno do Sol. Isso, para acontecer de forma natural, como vocês sabem, é muito pequena chance. Mas, existe uma inclinação, Cris. De 5 graus, tá? Uma inclinação de 5 graus com eclíptica. Onde? De acordo... Não, aqui, ó. Ele passa pela eclíptica com uma inclinação de 5 graus. Existe uma inclinação de 5 graus. E se, de acordo com a Avi Loeb, isso for uma nave alienígena, e vamos supor que uma civilização alienígena observou a nossa estrela e observou por trânsitos planetários, igual a gente quando faz descoberta de outros mundos, de outros planetas que estão orbitando em outras estrelas. Passa na frente da estrela, você vê a sombrinha do planeta passando. Aí tá ali, ó, a nossa estrela que é o Sol, tá aqui, né? E aí o que acontece com o trânsito? Você vê aqui, por exemplo, olha Mercúrio ali passando na frente do Sol. E por aí vai, né? E aí, se ele fez um cálculo, se você tá em um outro sistema e tá fazendo aqui, né, observação que favorece o trânsito, ou seja, você tá num sistema que tá favorecendo esse tipo de observação de trânsito, tá? Como que você veria esse trânsito acontecendo? Com uma inclinação que variaria de 0 a 10 graus. Ou seja, se você viesse visitar, você colocaria numa média 5 graus. É exatamente o que a gente vê no 3i Atlas, pessoal. Outra coincidência. Mais uma anomalia estranha que o Avi Loeb conseguiu detectar. E é simplesmente impressionante, né? As anomalias, como eu disse, elas vão se empilhando cada vez mais. Já não tá nem empilhando, já virou entulho de tanta anomalia que tem. Isso aqui, o que vocês acham? É ou não é o 3i Atlas? Deixa aqui nos comentários. Esse a gente sabe que é, tá? Esse a gente sabe de fato que é o 3i Atlas. Só que assim, tá vendo alguma coisa de cometa mesmo? Tipo, se eu mostrar uma foto pra você disso aqui, e eu não falar o que é, eu falar, me diga o que é isso. Que objeto é esse? Eu vou falar qualquer coisa menos cometa. Sendo bem sincero. Ainda não dá pra chamar isso de cometa mesmo. É aquilo que a gente aqui sempre fala. E não dá pra chamar de cometa. É simples assim. Tanto que o Dr. John Brandenburg, como vocês sabem, não preciso nem falar, né? Um dos maiores cientistas que o mundo tem, tá? Ele tweetou agora sobre esse rasante com Marte, né? E ele disse ali, eu vou até traduzir aqui, quem quiser dar uma olhada depois.
Ele diz que provavelmente é mesmo uma sonda alienígena inteligente, né? E que deve ser parte de um esforço de reconhecimento, Cris, do sistema solar junto com o Oumuamua. Ou seja, então se o Loeb tá lá no 4, naquela escala, Sim, e a gente tá no 5, ele tá aí no 7, sei lá. Ah, ele já tá no 8, provavelmente. Tanto que ele fala, o 8 é o quê? É confirmação de que aquilo, na escala Loeb, é confirmação de que o objeto é artificial, mas que, tipo, tá passando em paz. É mais ou menos isso. Ou seja, não vai dar problema pra gente. Não tem nenhum tipo assim, risco. é ET, mas não vai mexer com a gente. Isso, exatamente. Exatamente. Isso de acordo com o Dr. John Brandenburg. O que vocês acham? Deixa a opinião aqui nos comentários. Eu, Cris, pra falar a verdade, sendo bem sincero, com tudo que a gente tem hoje, a maior probabilidade, isso eu tô falando de uma forma, uma mente científica, vendo todos os dados que a gente tem até hoje, tá? E pegando opiniões também de Avi Loeb, as coisas que a Avi Loeb fala sobre esse objeto, Dr. John Brandenburg e outros astrônomos por aí, eu diria, minha opinião agora, que esse objeto ele tem mais chance de ser alienígena, alienígena né? De ser algo inteligente, de ter uma inteligência por trás disso. Eu também. Não só um objeto natural, você também? Não, todas as... E os dados levam a isso, os não dados levam a isso. Não é achismo. Exatamente, os dados levam a isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Até porque, Cris, a gente tá sempre de olho nos comentários, não tá? Igual disse a Gel ali, Cris. Olha que top. O dia é tão especial que até o penteado do Richard mudou. É porque é o grande encontro, né? É igual a Avi Loeb fala, se você tem um date ali com alguém, só que esse alguém você não tem pista nenhuma do que realmente é essa pessoa. Não seria um pouco preocupante? Imagina que a gente tá falando de um visitante interestelar que a gente não sabe muito bem o que ele é. Se ele é de fato natural ou não, se ele é artificial. E se artificial, quais seriam as intenções desse objeto? Essa é a pior parte. Dessa coisa, né? Então, sim, é um encontro muito intrigante. Um salve pra Gel. E o Marcelo Kish colocou, vou processar vocês. Deixaram minha tela tão quente que queimou minha mão. Então deixa o like, pessoal. Se a tela de vocês está ficando quente, pegando fogo, é porque a notícia é quentinha, breaking news. Deixa o like, se inscreve aí no canal, compartilha com a galera, né? Um salve também pra Gianni Facchini ali. Boa noite, mistura total de curiosidade e medo. Pronto, ela resumiu. me representa. Não, ela resumiu, né? É uma mistura de curiosidade, da gente querer entender melhor o que é o 3 Atlas. E não querer ao mesmo tempo. E não querer ao mesmo tempo, é mais ou menos isso, né? Um salve pro Kelmin também. Falou que foi o primeiro ali, um salve. É legal que a galera, quando o vídeo entra, disputa o primeiro lugar ali. É muito legal. É acirrado o negócio. É acirrado. Fórmula 1 perde. E a gente tá sempre de olho nos primeiros comentários. Sempre, pessoal. O Shotters, ele colocou ali, ele tem 14 anos, descobriu o canal por conta do 3 Atlas e tá adorando. Então, um salve de verdade. Muito obrigado pelo carinho. Um salve especial pra você. Aí tá aí o comentário dele na tela. Ó. E o Crazy Aleatório. Galera, meu querido, queria dizer que vocês são incríveis. Sempre gostei do tema de astronomia e vocês vieram pra fazer minha noite feliz. Obrigado por existir. Obrigado vocês por existir. Obrigado você, Crazy Aleatório. E é legal que isso do 3 Atlas também desperta nossa curiosidade por astronomia no geral, né? Pela ciência no geral. Porque a ciência é isso, pessoal. Tem gente que quer colocar na cabeça de vocês que a ciência é uma coisa chata, que a ciência é uma coisa que a gente... já sabe de tudo. Não, a gente não sabe de quase nada. Na verdade, a gente tá descobrindo, tá? Essa é a verdadeira ciência, não não é é, olhar Cris? ali na tela, olha lá. Aquilo ali parece um cometa. Aí, ó, a gente tá descobrindo. Essa é a verdadeira ciência. E a gente tá tentando colocar isso, né, de uma forma como o Avi Loeb fala, né? Essa é a visão cética de verdade. Agora, Cris, olha o que o Tim Burchett, congressista Tim Burchett, durante uma entrevista ali... Desembuchou finalmente. Finerty, né, ao vivo lá nos Estados Unidos. Esse é o jornalista ali, o apresentador. Aí a gente tem o Avi Loeb de um lado e o Tim Burchett do outro. Tinha como ser ruim? Não tinha como ser ruim. Olha o que o Tim Burchett Peraí, lembrando, falou. Pessoal, que nos últimos tempos ele vinha falando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas parecia que tinha um medinho assim de falar mais claro. Agora ele falou mesmo. Agora ele falou na lata. Se liga nisso, pessoal. Eu vou traduzindo conforme eu vou ouvindo aqui. Você recebeu inteligência, no caso é informações da inteligência. Isso. Que existem Deepwater Alien Bases. Bases alienígenas nas águas profundas. Nas águas profundas. Agora mesmo, né? No leito do oceano. Nesse planeta. Isso tá acurado? Ou seja, correto? É correto afirmar isso?
Esse é o congressista, pessoal. Eu digo que isso é muito acurado. É bem acurado. É bem real. Você pode nos dar mais detalhes? Há quanto tempo que isso está aqui? Aonde eles estão? I'm extrapolating all this with my East Tennessee vernacular. So we've got five or six deep water areas. Temos de 5 a 6 bases nas profundezas nos nossos oceanos. A gente conhece mais a superfície da Lua do que essas regiões. E é verdade. E essas são áreas que a gente tem uma grande frequência de OVNIs, de avistamentos de OVNIs, de WAPs, né, fenômenos anômalos não identificados. As pessoas estão me falando. Ele participa, pessoas pessoal, da Marinha. Ele participa de SCIFs. O que são SCIFs? São reuniões a portas fechadas com militares, com veteranos, e as informações que são passadas ali, eles não podem passar tudo. Tanto que no final dessa entrevista ele fala, nem tudo eu posso compartilhar com vocês. Mas eu gostei isso é o pouco precisão. Que ele pode. Não, Cris, isso é o pouco que ele pode compartilhar. Imagina se ele pudesse. Você percebeu aquilo como é preciso? Negócio? 5 ou 6. Podia ser 1, podia ser 10, podia ser... 5 ou 6. 5 ou 6. E eles rastrearam essas coisas. O pessoal da Marinha. Da Marinha. Essas coisas viajam de 50... Eu já traduzi aqui para quilômetros, tá? 50, isso dá 50 a 65, mais ou menos, quilômetros por hora. É um pouco mais rápido do que os chineses conseguem fazer, para vocês terem uma ideia. Agora, olha isso. Olha isso. A gente rastreou coisas tão grandes quanto campos de futebol, viajando a mais de 320 km por hora debaixo d'água. Peraí, 320 por baixo d'água. Por baixo d'água, pessoal. Isso do tamanho de um campo de futebol. Pega uma coisa, tá? Do tamanho de um campo de futebol, viajando a mais de 320 km por hora debaixo d'água. Que um submarino nosso, que não chega nem perto de um campo de futebol, nosso não, qual que é a velocidade? Não chega a 40 nós, mas nem é dá 40 quanto isso em quilômetros? Dá o quê? Uns 50 km por hora estourando, pra dizer rápido. Estourando, 50 km por hora. 50 por aí, nós estamos falando de 300 e cacetada. Ou seja, muito mais rápido do que um submarino. Só que não é o tamanho de um submarino, é o tamanho de um campo de futebol. De um campo de futebol, pessoal. Olha isso. Now I realize in the water you extrapolate that to knots and all that, but just for good old East Tennessee common sense, 200 miles. Aí ele continua falando. Agora, o que mais me impressionou, não sei vocês, tá? Agora eu vou deixar no mudo. O que mais me impressionou é, enquanto ele falava tudo isso, olha a cara do Avi Loeb. Pessoal, esse cientista aqui, esse é o Avi Loeb. Inclusive, a gente teve uma conversa com ele. Ele concedeu uma entrevista pro canal Galeria do Meteorito. Pra quem não viu, vou deixar no card aqui em cima. Inclusive, a versão em inglês da entrevista vocês podem ver também, só que tá exclusivo para membros, vou deixar no card aqui em cima também. O Avi Loeb é quem traz todo esse estudo, todo esse olhar diferenciado pro Trace Atlas e escancarando para as pessoas saberem. Pessoal, o que os cientistas estão fazendo é chamando um elefante de zebra sem listras. É o que estão fazendo com o Trace Atlas. A gente não consegue entender o que é o Trace Atlas, então chama do que a gente já conhece, pronto, né? Olha a cara do Avi Loeb, Cris, quando o Tim Burchett faz essa revelação durante essa entrevista ao vivo. Meio que deu essa impressão pra você também, Cris? Que o Avi Loeb, ele meio que já... Assim, parece que ele quis dizer, eu já sabia disso. Olha a cara dele. A carinha dele já fala tudo, olha lá. Finalmente, ele só já fala tudo. Que ele só pensou assim, finalmente decidiu falar logo. Finalmente, é impressionante. Vocês tiveram essa impressão também? Deixa aqui nos comentários. Agora, Cris, outra coisa impressionante. A Dinamarca não chama mais os drones de drones. Não é mais drone, então. Não é mais, tá? Agora são observações aéreas. Quem disse isso não sou eu, mas sim o ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen. Ele disse também o seguinte: quem acha que isso são drones russos são retardados. Olha ele falando, hein? Tá, esse é o ministro da Defesa da Dinamarca. Eu falei? Ó, eu cheguei perto, hein? Olha lá, o submarino mais rápido que a gente tem notícia chega a 44 nós, o que dá uns 80 km por hora, mas é um recorde de um submarino da antiga União Soviética, muito específico. Peraí, qual que é a velocidade recorde?
A velocidade recorde embaixo d'água de um submarino, 82 km por hora. Isso o recorde do recorde. O recorde do recorde. Agora imagina uma coisa do tamanho de um campo de futebol viajando a mais de 320 km por hora. Fica complicado, né? Fica complicado de explicar, pessoal. Bom, fica muito... Apesar que eu não duvido que o pessoal por aí vai ter explicação, viu? Eu também não duvido, Cris. Eu também não duvido. E, pessoal, teve uma coisa muito interessante de um youtuber alemão falando sobre esses drones, que agora não são mais drones, de acordo com o próprio ministro lá, agora a gente chama de observações aéreas, porque a gente não pode confirmar que são drones. A gente já tava falando isso faz tempo, né? E esse youtuber alemão, ele mostrou um desses objetos pego por radar ali, tá? E eu vou mostrar pra vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Ele pegou ali no radar um desses objetos que fechou um aeroporto de Munique, na Alemanha, tá? E tá fechando diversos aeroportos. Hoje foi na Lituânia, Cris. Já virou arroz de festa também. Já. Tá tudo sendo fechado. E olha que impressionante um desses objetos no radar. Tá ali, né, ó. Tá ali no radar. Olha o que ele tá fazendo. Aí ele fez como se fosse um quadrado, percebeu? Aí aqui em cima da cidade, dá a impressão que ele some. Não, ó. Viu que surgiu uma linha ali, ó? Ó. Parece que ele sumiu. Olha a linha. Olha o que ele vai fazer. Olha isso. Ele vai distanciando. Esse objeto foi para algum lugar. Ele vai distanciando. Olha isso. Olha a ponte lá para os Estados Unidos. Isso durou 5 segundos? Esse mesmo objeto está nos Estados Unidos. Em 5 segundos? Pelo radar. E aí, esse objeto fica ali na costa, né? Na costa oeste dos Estados Unidos. E aí, do nada, fica vendo, ó. O objeto tá aqui. Olha lá, se liga. Pessoal, isso é impressionante. Não é à toa que o ministro da Defesa da Dinamarca já tá falando que essas coisas não são drones. Tanto que são observações aéreas. Olha lá, sumiu e aí já tá aqui de novo na Alemanha. O mesmo objeto. É um bug no radar? Que estranho, né? Você vê luzes estranhas que somem, né? Não só do radar, mas some do visual, fecha aeroporto. E aí você vai lá no radar e você vê essas coisas fazendo isso. E aí? É um bugão, hein? Que bug é esse? E que bug é esse que bate com o que tá sendo visto lá no aeroporto? Você vê que já mudou até o nome. Lembra quando eles mudaram também negócio de UFO, de OVNI? Eles mudaram pra UAP. Agora já mudaram de drone pra avistamentos. Não, Cris, é impressionante. E outra coisa, que tem uma base dos Estados Unidos militar, tá? Não diga. E essa coisa parece que passa em cima daqui a pouco de uma base dos Estados Unidos. Ó, mais ou menos aqui, ó, passa em cima de novo, aí some de novo, aparece na Alemanha, fica nesse jogo até que desaparece de vez. E não mostra pousando em nenhum lugar. Mas esse é simplesmente impressionante, tá? Simplesmente impressionante. Absurdo. E não percam, tá, pessoal? Porque a gente tá tendo aí, tá prestes a ter a primeira superlua de 2025. Isso acontece porque a Lua ela não tá sempre na mesma distância da Terra. E quando coincide da fase dela de cheia bater com o momento que ela tá mais próxima da Terra, que nem sempre coincide... Ela fica grandona. Aí ela fica grandona, ou seja, até 14% maior e até 30% mais brilhante. E é o que tá acontecendo. A Lua não tá ainda na fase de cheia, mas tá chegando. Quando que vai ser? Amanhã, de segunda para terça, tá? 6 para 7 de outubro. Mais precisamente, o ápice, à 00:45 já do dia 7. Ou seja, viradinha aí de segunda para terça agora, 6 para 7 de outubro. Preparem suas fotinhos. Preparem as fotinhos, porque assim, a Lua é simplesmente magnífica. E quando ela tá na fase de super Lua, quando ela tá nascendo, ou se pondo, melhor nascendo, pelo horário é mais fácil da gente conseguir observar ela, né, no comecinho da noite. E ela fica maior ainda. Fica, de fato, maior e mais brilhante. Não é só uma impressão nossa. Aproveitem. Quem fizer foto linda, manda pra gente, marca a gente lá no Instagram, nas redes sociais. E, basicamente, é isso, né, Cris? A gente continua de olho em tudo que tá acontecendo no Sol, no céu e no espaço. A qualquer momento. A qualquer momento. Vamos falar no vídeo de amanhã também, tá? Tem tempestade solar a caminho. Aguardem. Até a próxima. Fui. Tchau.